Bem-vindo a mais um Casos Tarológicos. E hoje eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa que há pouco tempo eu conheci o trabalho, mas outros amigos tarólogos que estão aí há muito tempo vinham me falando que eu deveria conhecê-lo, entrevistá-lo, que realmente ele tem muito a acrescentar aqui para a gente, tem um trabalho maravilhoso, não só no tarô, como na música também, na, no mercado também de tradução, no mercado editorial, que é o Johan Reis. Seja muito bem-vindo, Johan. Obrigado, Cal. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar, como a gente começa sempre os casos tarológicos aqui, fazendo uma pergunta básica. Como é que começou a sua jornada, não só no tarô, lógico que a sua jornada mística, mágica, espiritual, como você queira chamar, ela levou você ao tarô, mas como é que começou essa sua jornada nesse mundo? Eu era adolescente, estava com 15 anos de idade e nessa época eu me considerava ateu. Eu fui criado em escola católica, é, família católica por parte de pai e evangélica por parte de mãe, mas nenhum dos dois era muito religioso assim na prática. E de modo que eu, com 15 anos, eu era completamente ateu. Até por ter estudado em colégio católico. Embora tenha algumas boas lembranças de lá também, muitas boas lembranças. Não foi uma coisa ruim em si, não. Mas nessa época, eu sempre tive um interesse muito grande por tudo aquilo que é oculto, misterioso, underground, alternativo. Desde criança sempre fui assim. Eu nunca me enquadrei em grupos. Eu sempre fui muito individual, de uma certa forma. Não digo individualista, não, mas eu sempre tive muitos amigos e tudo, mas sempre fui muito individual na minha maneira de ser. E eu tive contato, comecei a colecionar uns fascículos de banca, uma coisa que tinha na época. Eu nem sei se existe mais isso hoje em dia, eu acho que não. No século passado, né, a gente está falando aqui de 1984, mais ou menos, 1984, 85. Eu estou com 53 anos agora, isso quando eu tinha 15 anos. E tinha uma coleção, você comprava, tinha vários tipos de coleções de banca, que eram fascículos que você comprava, eles iam lançando semanalmente, e no final você formava, eles vendiam uma capa dura, e aí aqueles fascículos juntava, você levava no encadernador, na papelaria, e eles formavam um livro, tipo uma enciclopédia, um livro grande, uma coisa assim. E eu curtia muito esse formato esse era muito legal para assim, dentro do panorama da época. Hoje em dia não tem muito sentido isso que você tem, vai na internet, tudo, né? Enfim, é outra coisa. Mas naquele século, naquela época, que não tinha internet, era muito legal, era uma maneira de você ir assimilando a cada semana, você pegava um fascículo, você assimilava um pouco, e eu comecei a fazer, a colecionar uma enciclopédia de ocultismo chamada A Sua Sorte, da editora Abril. Isso é uma raridade hoje em dia, encontra-se nos mercados livres e, né, nos estantes virtuais da vida. E A Sua Sorte era uma enciclopédia de ocultismo que ensinava. Isso naquela época, em 1985, estava tendo um boom, uma explosão de interesse no ocultismo, no esoterismo, no mundo todo e no Brasil. Né, eu sou do Rio de Janeiro, e nessa época, da cidade do Rio de Janeiro, mas eu já morei em várias cidades. Nessa época eu estava morando em Niterói. E houve, né, tinha uma novela na Globo na época também que fazia sucesso, que tinha sistemas de esoterismo, tinha um mago, um bruxo e tal, e estavam abrindo muitas lojas de artigos esotéricos, que era uma coisa que não existia antes, e começaram a aparecer muitos, aparecer não, já tinha astrólogos e tudo mais, mas começaram a aparecer mais e serem mais divulgados e ter mais demanda por isso. E nesse contexto, eu comecei a estudar essas coisas, e nessa coleção, a coleção era muito digna, assim, para iniciantes, né? Ela era muito básica, mas muito bonita e muito com informações suficientes para um garoto de 15 anos da época.
tava muito bom. E eu aprendi um pouco tinha de cafeomancia, a astrologia, tarô, I Ching, numerologia, e eu despertei, meu interesse foi despertado mais pelo tarô e pela numerologia, que foram as duas áreas das artes divinatórias, né, dos oráculos, que eu me especializei. E eu tive uma experiência muito prática, muito direta com isso. Eu sou uma pessoa assim, eu tenho síntese número 4 na minha numerologia, que é sim, o 4 é elemento terra. Então eu sou uma pessoa que tudo para mim tem que ser muito prático, não prático no sentido de conveniente, que eu sei que tem coisas que são difíceis, mas prático no sentido de possível de praticar. Eu gosto de fazer as coisas e não apenas formular e não ficar, né? É, e eu comecei a praticar muito a numerologia e o tarô com amigos, né? E isso, né, como eu disse, começou a partir dos 15 anos. E aí eu compro um livro aqui, eu compro né, mais, me especializo aqui, um livro de numerologia, um livro de Ching, de tarô. Tive experiências muito marcantes porque você pode perguntar, mas você não era ateu? Né? Primeiro, a pessoa pode não acreditar em Deus, e eu considero isso, pelo menos. Pode ser que alguém divirja, não discorde, mas eu acho que é possível você não acreditar em Deus e ter uma vida espiritual e ser uma pessoa espiritualizada. Com Eu acho certeza. que são coisas distintas. O budismo mesmo não traz a figura de Deus nas suas doutrinas. Ele é a doutrina de Buda inteira. Eu não sou budista, nunca fui, mas eu também já li o Bhagavad Gita inteiro, que é um livro maravilhoso, né? Enfim, e eu sei que não existe, pelo menos na doutrina de Buda, Sim. o conceito de Deus, como a gente tem nas religiões judaico-cristãs, no islamismo, no paganismo e tudo mais. Então, então para mim não havia conflito nisso, na questão. Eu via que a coisa funcionava. Eu comecei a fazer numerologia, né, e jogar tarô, e eu comecei a ver que aquilo funcionava. Eu não sabia por que funcionava, mas funcionava. E o fato de eu não saber por que funcionava não me detinha, porque eu pensava assim: bom, eu não sei por que essa luz está acesa também, eu não sei qual é o mecanismo que leva. Eu sei que eu acendo a luz e ela está me servindo. Então, assim, eu não vou questionar isso. Eu posso, sim, eu posso estudar engenharia, eu posso estudar, enfim, química, física, eu posso estudar o que for, né, das áreas que levam você a ser capaz de construir né, uma lâmpada, uma iluminação, mas não me interessa, não é isso que eu vim fazer na vida. Então, assim, a questão inicial de assim, por que funciona? Isso não me deteve. E não me detém ainda, porque se você me perguntar como é que funciona a numerologia e o tarô, eu ainda fico perplexo quando funciona, e sempre funciona. E eu ainda continuo perplexo, porque eu não posso dizer exatamente por que é assim, mas é assim. Tem sido assim. E eu tive, por exemplo, uma experiência que foi fundamental, né? Eu era muito moleque e eu resolvi consultar o I Ching, porque nessa coleção, a sua sorte, ela no primeiro fascículo, ela vinha com um brinde que eram 2 dados hexagonais de I Ching, um vermelho e um azul, e um livreto com todos os hexagramas, né? Para você fazer consultas básicas, daquelas de uma. Não era um Xing completo. Você fazia uma pergunta e você tirava um hexagrama, acabou. Não era aquela coisa de um hexagrama agora e um para depois, não. Mas funcionava, o princípio era o mesmo, os hexagramas e tal. E eu fiz um jogo, e naquela época, imagina, eu estava, né, com 16 anos já, estava na escola, e tinha uma menina que eu era afim, e no fundo eu sabia que ela não dava bola para mim, mas eu era afim dela, e eu perguntei para o Xing, veja, 16 anos, coisa de adolescente, né? Se fosse um adulto seria um idiota, mas adolescente, dá um desconto, né? Que eu queria saber se ia rolar alguma coisa entre eu e ela, Mariana, o nome dela, eu lembro. E me retornou um hexagrama desfavorável, que eu não lembro qual era, mas desfavorável, que deixava meio claro que, tipo assim, cara, vai, né, cantar no terreiro que a mina não tá afim de você, e tal. E aí eu, tipo, essa resposta tá errada. Vou jogar esses dadinhos aí de novo e ver a resposta certa. Bem arrogância adolescente mesmo, né?
E aí eu não esqueci o hexagrama que eu recebi, não. Eu recebi o hexagrama 4, pá, a inexperiência juvenil, que disse assim: o hexagrama só responde uma vez a cada pergunta. Repetir é ser inoportuno. Caraca, o que foi isso? Eu levei um susto. Eu falei, cara, esse negócio tá vivo? O que que tem aqui? O que que tem dentro desse negócio aí? Porque, tipo, o Sting me deu, eu vou ter que falar a palavra, o Sting me deu um esporro. O Sting me deu um esporro. Tipo assim, moleque, para de me encher o saco com as tuas futilidades adolescentes, que isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é um oráculo. Então, assim, tipo, ok, respect. Respect, tá bom, tá bom. Aí eu já mudei o tom da minha busca na coisa. Eu falei, bom, não é palhaçada. Não é palhaçada. Que a primeira coisa que eu fiz foi testar para ver se era uma palhaçada aquilo. Né? Um adolescente ateu de 16 anos, o que ele ia fazer? Isso. Aí, a partir daí, eu comecei a lidar com a coisa com um espírito mais cético saudável, cético científico, no sentido, não do método científico da ciência em si, que eu sei que não é, né? Assim, as pessoas muitas vezes falam assim, porque a numerologia é uma ciência, o tarô é uma ciência. Não, não é ciência de jeito nenhum, isso não é problema nenhum, porque a música também não é ciência e não tem nada que. Não é nada de ruim isso, né? São coisas diferentes. Então, eu comecei a fazer, como eu disse, mapas e tarôs para muita gente. E nisso eu entrei na Mork, né, com já 17 anos, entrei na Mork, 17, 18 anos, e lá conheci muita gente, e aí também, né, faço seu mapa, porque eu estava estudando, eu queria saber, eu estava testando aquilo, né, e sempre dava certo, sempre era interessante o retorno. Aí surgiu uma coisa, você quer fazer um curso aqui na Mork de numerologia para principiantes? E foi um negócio super honesto, assim, ninguém fala, veio com um papo assim, não, você trabalha de graça, porque eu falei, não, olha, assim, é 50%, 50%, 50% do dinheiro para você, 50% aqui para a loja, não sei o quê. Deu 45 alunos, 40 e tantos alunos de cara. Eu olhei aqui, minha primeira turma, e eu olhei aquilo e foi ótimo, assim, foi super bem sucedido. Aí eu comecei a fazer curso a rodo, assim, um atrás do outro, consulta, consulta. E a partir disso, assim, eu tinha acabado de me formar no curso de formação de atores. Eu sou ator formado, embora nunca tenha exercido, porque a partir da minha formação como ator é que eu resolvi assumir que o que eu queria fazer mesmo era música. E comecei a fazer música. E aí surgiu essa persona, o nome Johan Reis. E, ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar profissionalmente, né, assim, aos 19 anos, eu posso dizer, eu comecei um trabalho, depois desse curso, eu comecei a trabalhar numa determinada loja, centro cultural, lá em Caraí, Niterói, onde eu morava, e depois em outro, fazendo consultas e fazendo dando cursos e palestras, né? Ganhava bem, trabalhava bastante e fiquei nisso dos 19 aos 29 anos. Aos 29 anos, eu estava querendo parar de trabalhar com essa coisa da numerologia e do tarô como meu ganha-pão. Eu não queria, não só porque o que acontece, o mercado ele começou a se vulgarizar. E eu não acho que a culpa seja dessa pessoa que eu vou citar o nome, mas eu acho que essa pessoa que eu vou citar o nome é um símbolo disso. Foi a era Walter Mercado. Foi quando começou a espetacularização, porque entre 84 e 85, que foi quando surgiu esse interesse, né, comercial, essa demanda do público e logo do comércio, né, por temas e cursos e consultas e artigos relacionados ao esoterismo, teve muita gente boa que já estava na área que apareceu, né? Ana Maria Costa Ribeiro, né? de astrologia e de numerologia também, Valdemar Falcão, né? Um ótimo astrólogo, grande amigo, querido, e vários outros profissionais. Então, isso foi positivo, essa onda, mas é aquela coisa, né? Tudo é um movimento. Então, assim, a onda que foi positiva e trouxe muita coisa boa, no final, ela deixou uma xepa, assim, e deixou um clima, porque aí começaram aquelas pessoas, os oportunistas, eles viram naquilo uma oportunidade, obviamente, né? E
E aí a coisa realmente, o cenário começou a ficar muito degradante. E eu comecei a ter menos demanda, e a demanda que eu tinha muitas vezes era de pessoas que queriam mudar o nome para ganhar na loto, e os números da loteria, e esse tipo de baboseira. E aí, assim, eu sou uma pessoa um pouco impaciente, eu sou muito tolerante, mas eu sou muito impaciente ao mesmo tempo. E quando começa com esse negócio, eu quero o número da loteria, eu não tenho tempo, paciência de explicar para a pessoa que se eu soubesse o número da loteria, eu já teria jogado, já teria ganhado, já estava milionário e não estava nem fazendo consulta nenhuma de nada, né? Então, assim, é tão óbvio isso que se eu Uhum. tenho que explicar, já fico tão cansado que eu desisto antes. Então foi isso, assim, respondendo a sua pergunta, foi assim que eu comecei o meu processo com o tarô. Agora, com o tarô de Tote, que foi uma outra mudança, foi um outro momento, porque eu fiquei entre os 19 e os 23 anos na MORC, e trabalhando, né, como eu disse, com tarô, com numerologia, e eu usava o tarô de Marseille inicialmente, depois eu usei o tarô mitológico da Liz Green, da Julie Charman Burke, Sim. e eu me revezava entre esses dois, até que um dia num evento esotérico, eu participei de vários eventos esotéricos, eram feiras esotéricas em diferentes cidades do Brasil, a maior parte desses eventos capitaneados pelo meu amigo tarólogo Ney Naif, que eu considero, inclusive, o Ney, não por ser meu amigo, mas o Ney, ele é certamente um dos maiores tarólogos do mundo e do Brasil, assim, acho que não tem para ninguém perto dele, porque a obra dele, em termos de esclarecimento de fatos quanto ao tarô, de desmistificação do tarô, né? Enfim, é um trabalho de pesquisa, um trabalho com dados, com citações, com fundamentações, que eu acho que levou demais o nível do debate sobre o tarô no Brasil. Né? Lá no exterior já estava mais elevado esse debate, mas ele contribuiu bastante. A partir dele outros também, claro, mas ele foi, acho que o primeiro que, acho não, ele foi o primeiro no Brasil a trazer uma versão menos mística, mais objetiva e mais baseada em pesquisas sobre o tarô, né, do que os demais. E, bem, então eu estava numa dessas feiras, né, esses eventos que ele fazia em alguma cidade dessas, e um dos tarólogos, que eu não, lamentavelmente não me lembro o nome dele, eu nunca mais tive contato, ele uh, jogava o tarô de Tote, ele usava o tarô de Tote. E eu, aquela coisa, né, conversando, colegas ali no evento, ele me mostrou, achei lindíssimo e tal. Já tinha ouvido falar de Crowley, uma coisa ou outra, mas aquelas coisas que falavam, Mago Negro, isso aqui, nunca me impressionei, nem quis saber mais, aquela coisa vaga. Mas aí o cara, a gente conversou bastante, e no dia seguinte ele me trouxe uma cópia Xerox do Livro da Lei, que é a obra, assim, a escritura, digamos assim, que resume toda a essência de Telemann, assim, é o livro sagrado de Telemann, vamos colocar, né? É o livro sagrado de Telemann. E eu li o livro, tive um estupor e um choque com o livro, guardei o livro durante quase um ano, muitos meses, quase uns 9 meses, talvez, 9, 10 meses, até que. E deixei assim, meio que ignorei, tentei ignorar. Eu não quis me desfazer do livro, mas também não queria adotar, não queria reler. Ele mexeu com alguma coisa muito. Deu um crack dentro de mim, o livro da lei. Ele deu um crack, assim, ele mexeu alguma coisa que eu tinha medo, deixei o livro lá guardado, e era aquela coisa que assim, sabe um dominó que você tem medo de tirar uma peça e tudo desmoronar? É porque a Telemann me desmoronou mesmo. Só que eu não tinha como fugir disso, nem que eu quisesse, porque por dois motivos. Um, porque eu já era telemita antes de saber que era telemita e o que era Telemann. E isso eu posso desenvolver depois, né? Enfim. Mas o outro, a razão mais prática, ainda respondendo à sua pergunta original, sobre como eu comecei toda essa história com o tarô, foi porque eu tive alguns grupos de estudo, né,
dos quais eu era professor de tarô ou de numerologia. Eu tive um grupo especificamente, eram 4 mulheres, Gilda, Sueli e a Teresa. E essas 4 mulheres e eu, a gente estudou muita coisa juntos, assim, eu acabei aprendendo muito com elas também, né, como professor. E uma delas, assim, mais ou menos, quase um ano depois, ou seja, menos de um ano depois de eu ter recebido o livro da lei e ter ficado com aquela pulga atrás da orelha, literalmente, aquela coisa ali, né, in the back of my mind, aí ela me chega um dia, assim, do nada, e eu tinha acabado de ter uma experiência com ayahuasca, poucos, na mesma semana, eu acho, 2 semanas antes, eu tive uma experiência com ayahuasca, que foi muito positiva para mim, muito positiva, lá no Céu do Mar, no Rio de Janeiro, e São Conrado, e a Gilda, uma dessas alunas, ela me chega um dia com isso aqui, eu tenho ele até hoje. Ela me chega assim, Johan, eu não sei porquê, mas eu estava vendo que ela colecionava tarôs, né? E ela falou assim, não, eu estava vendo e eu achei que esse tarô ele combina tanto com você que eu vou dar ele para você. Isso aqui é um tarô francês, né? O tarô de Thoth. E assim, eu nunca comprei um tarô de Thoth na minha Qual vida. edição que é essa? Hã? Você sabe qual que é a edição dessa? Qual que é a edição desse deck? Francesa, francesa. Você vê que aqui tá Le Fou, Le Fou. Sim. né? Muito legal. Então, assim, eu nunca usei. Você vê que ele tá gasto, mas não tá tão gasto. Eu uso ele até hoje, né? Eu nunca comprei um tarô de Thoth na Olha que vida. interessante. Na mesma semana que você teve a experiência com a ayahuasca. Eu não sei se foi na mesma semana, mas foi certamente poucas semanas depois, ou algo assim. Não foi. Assim, eu estava com a experiência muito. E, assim, e aí eu vi a carta da papisa, porque o tarô estava na ordem. Né? Ela me entregou o tarô na ordem, né? Com o louco, o mago e tal. E a sacerdotisa, quando eu vi a sacerdotisa, eu até comentei com ela, falei, Gilda, isso me lembra muito uma experiência que eu tive agora com a ayahuasca, com o Santo Daime e tudo. Mas o que mais achei curioso foi que ela veio para mim com isso, assim, especificamente, tipo, olha, Johan, eu, assim, no meio de todos os meus tarôs, eu encontrei esse aqui, e eu senti necessidade, assim, foi alguma coisa que me disse que ele era seu. E ela me deu esse tarô. Aí eu falei, eu vou voltar ao livro da lei. Agora não tem jeito. Agora eu vou voltar, porque ele estava guardado lá nas minhas gavetas, e eu estava com ele aquela coisa mal resolvida, porque eu não rejeitei ele, mas eu também não aceitei. Ele ficou on hold, né, assim, na espera, né? E quando me veio, assim, a experiência com o Santo Daime foi muito importante para mim, porque, em suma, resumindo muito essa experiência, eu tive várias experiências com ayahuasca em diferentes lugares, em mais de 30, talvez 40. Mas essa foi uma das primeiras, foi a quarta ou a quinta experiência que eu tive, que foi uma experiência longa, daquelas de você chegar às 6 horas da tarde, sair às 6 horas da manhã, e eu fui com o objetivo interno pré-determinado. Assim, bom, hoje eu vou nessa sessão, nesse ritual, eu vou tomar Daime com objetivo, assim, eu quero conhecer Deus e o diabo. No sentido de não diabo chifrinho, não Deus, né? Assim, eu quero conhecer o bem e o mal, eu quero conhecer a diferença, eu quero conhecer os dois lados da força, né? Porque eu hoje em dia me considero agnóstico. Eu nunca fui gnóstico, eu passei de ateu para agnóstico. E então eu me perdi agora. Eu estava falando sobre agnosticismo. Sobre a experiência que você ia Ah, vivenciar. sim, tá, pois é, a experiência do Santo Daime. A experiência que eu tive foi de buscar, né, essa revelação sobre Deus e o diabo. E ela me veio de maneira muito clara. Porque nessa época eu estava especialmente ligado na estética oriental, árabe, persa, de música, de tapeçarias, de imagens. Eu tenho um fascínio muito grande por essa cultura, por essas culturas, né? E nas minhas músicas, inclusive, essa influência ela é muito clara. E
eu comecei a ter as mirações, né, que eu não tive nas primeiras vezes que eu tomei o Santo, inclusive, eu não tive miração nenhuma, mas nessa vez eu comecei a ter as tais das mirações e eu via é, padronagens de tapete persa, assim, eu olhava para o chão, para a parede, tudo ficava uma coisa psicodélica, como o tapete persa, muito bonito, muito encantador, e eu deslumbrado com aquilo. E eu estava sentado, né? Tinha as pessoas que estavam bailando e tudo, mas eu nunca fui de bailar, eu não coaduno muito, eu respeito muito, obviamente, a religião, eu estava na casa deles e eles estavam me recebendo como me receberam sempre, com muito respeito e muito carinho, e eu sou muito grato a todas as igrejas do Daime, templos que me receberam, tenho vários amigos lá, mas eles sabem também que, por questões de linha espiritual, eu não coaduno muito com o conteúdo dogmático de alguns cânticos. E eu fico na minha, sentado, eu tomo e fico na minha. Eu estava assim, e estava aquelas danças, os cânticos. E eu comecei a sentir um amor incrível por tudo, até mesmo as músicas que eu não gostava normalmente. Eu estava achando tudo lindo, tudo encantador. Eu amava todo mundo. Assim, era um amor impregnante e que emanava de mim, uma coisa assim difícil de descrever. E no determinado ápice desse sentimento de amor por tudo, uma voz na minha cabeça me veio: isso é Deus. Eu falei, E continuou. E toma-se mais daime, continua se bailando, e como. Aí daqui a pouco, mais ou menos, virou a meia-noite. Não vou dizer que isso é simbologia da meia-noite, não, tá? Eu estou colocando que só o tempo físico corri. Poderia ser de 3 às 3, de 1 a 1, não é porque foi meia-noite que isso aconteceu, no meu entendimento. Mas mais ou menos depois da meia-noite, que era a metade do ritual, né? Porque o ritual era de 6 às 6, então, assim, mais ou menos na metade do ritual, eu comecei, assim, continuava. Tapete persa, né? E padronagens lindas e só que aquilo estava começando a me irritar. Eu fechava o olho, tapete persa, tapete persa, tapete persa, eu abria o olho, tapete persa, e aquilo começou a me irritar. Aquela mesma coisa que eu achava linda, deslumbrante, maravilhosa, incrível, estava começando a me irritar. E estava começando a achar aquilo feio. Aí as pessoas começaram a me irritar. Comecei a ficar com raiva das pessoas. Comecei a achar música irritante. Comecei a ter vontade. Assim, eu sou muito controlado. Nunca houve nenhuma substância, álcool, nada que eu tivesse experimentado que me tirasse de mim. Realmente, até hoje, isso nunca aconteceu. Então, assim, eu não fiz nada. Ninguém diria que eu estava naquela coisa toda dentro de mim. Mas eu comecei a sentir um ódio borbulhante por tudo aquilo. Eu falava assim, meu Deus, eu quero ir embora, que horror, que ódio. Aí uma voz me veio, isso é o diabo. Aí a ficha caiu. Né? Ou seja, Deus ou o diabo é o seu ponto de vista, é o seu sentimento. Porque as mesmíssimas coisas e pessoas e ambientes que estavam me causando deslumbre e amor, de repente passaram a me causar repugna e irritação. Né? Então foi uma experiência muito importante para mim. Então, como uma das coisas que eu vi foi muito parecida numa determinada parte com o arcano da papisa, né, desenhado pela Frida Harris do tarô do Crowley, eu voltei para casa com o tarô que a Gilda me deu e peguei o livro da lei e reli de uma vez todo. E aí me bateu, eu falei, putz, ferrou, eu sou telemita, não tem jeito, eu já era antes de saber o que era aquilo. E aí Agora, começou toda a minha história com o tarô de Tote, com o Telemann, com tudo mais. Aí eu avancei. muito interessante mesmo. Curti. Tô curtindo pra caramba, tô curtindo demais. Uma pergunta que é importante. Como a gente tem um intento aqui de tentar elucidar alguns fatos dentro do tarô, dentro do mundo do tarô, da jornada, e muitas pessoas elas usam determinados decks sem, muito comum isso, né? Sem usar o potencial daquele deck. Então, já com a sua visão, com a sua experiência, eu queria que você traçasse isso dentro do tarô de tops. O que muda para você a partir do momento que você começa a lidar com o tarô de Thoth, com todo o trabalho do Crowley? Olha, você não tem que ser telemita para usar o tarô de Tote, de maneira nenhuma. Tá? De maneira nenhuma. Mas
eu posso usar outro tarô se eu quiser, mas eu não quero. Eu não tenho vontade de usar nenhum tarô mais que não seja de Tote. Tem tarôs que eu acho lindos, maravilhosos. Continuo tendo um carinho muito especial pelo tarô mitológico, porque o tarô mitológico da Liz Green e da Julie Sharman Burke, ele tem uma qualidade que o tarô de Tote também tem, mas eu não conhecia ele até então, que ele traz, mais até do que o tarô de Tote, o tarô mitológico ele traz cenas para os arcanos menores e nomes que deixam muito mais claro a simbologia. Assim, eu tenho o que eu não gosto no tarô de Marselha são os arcanos menores. Porque eu acho um saco aquela coisa de 6 de espadas, 7 de espadas. Eu sou meio ruim de contar, o que é irônico sendo numerólogo, mas enfim. É aquela coisa assim, eu fico vendo ali, eu sempre fui muito ruim com números romanos. É muito engraçado, porque eu sou muito inteligente para determinadas coisas, mas muito estúpido para outras. Assim, eu tenho muita dificuldade com matemática em geral, com números romanos. Eu custei aprender números romanos. Naquela época que eu comecei a jogar, eu não conseguia decorar os números romanos ainda. Eu vinha decorar os números romanos lá com uns 20 e poucos anos, com muita prática. Então, assim, o tarô mitológico, ele tem cenas que mostram o sentido, o simbolismo dos arcanos menores. Então, isso torna mais fácil para iniciantes, como eu era, né, lidar com os arcanos menores, né? Usar os arcanos menores. O tarot de Tote não tem essa coisa de contar histórias nos arcanos menores, mas ele certamente tem arcanos menores, embora eles não tragam uma história e cenas, ele tem uma estética muito clara. Assim, você vê o dois de ouros ou o dois de paus, assim, a figura em si já transmite. Você vê, por exemplo, o 9 de espadas, né? Aquelas espadas sangrando. Nossa, não tem dúvida do que significa aquela mensagem. Né? Claro que você precisa estudar o tarô para entender o simbolismo. Você não pode jogar o tarô só porque você olhou e você acha, tá, tem espada pingando sangue, então é isso. Não, claro que eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele torna assim a experiência orgânica de você olhar artística, de você olhar uma obra de arte, que são as pinturas da Frida Harris, né, para o tarô de Tote. Olhar aquelas obras de arte, aquilo tem um impacto em você que é esse impacto, assim, a arte, seja as artes plásticas, a música, a literatura, o teatro, todas as artes, elas podem ser ferramentas mágicas, elas podem ser ferramentas do mero entretenimento, o que não tem nada contra, mas elas também podem ser uma ferramenta de magic. E muitas vezes, quer dizer, algumas vezes, na verdade, a coisa do entertainment, do entretenimento e da música, da arte, magic, elas podem se unir, e isso aconteceu algumas vezes na história, se a gente parar para ver alguns casos, né, específicos. Mas, enfim, então eu comecei a usar o tarô de Tote e eu entendo, assim, respondendo a sua pergunta, que não, não tem uma. Você perguntou qual é a diferença. Eu sou telemita. Eu me identifiquei como telemita antes mesmo de começar a usar o tarô de Tote. Então, o tarô de Tote, para mim, ele é uma consequência natural disso. Uhum. Entendeu? E se agrega-se a isso ao fato de que a primeira impressão que eu tive do tarô de Tote foi de deslumbre visual, quando o colega tarólogo me mostrou no tal evento, o tal que me deu a cópia do livro da lei. Então, assim, eu já tive uma relação de amor imediato com o tarô de Tote pela arte dele, entende? Então, a identificação já veio daí. E aí veio todo o resto da história que eu já contei. Muito interessante, muito interessante. Curtindo muito. Uma coisa que eu queria falar, porque você tem um trabalho também literário ligado ao tarô muito grande, né? Não só o tarô, é um trabalho como tradutor também, e também a biografia do Crowley. E Mas como eu queria que escritor você de falasse. ficção também. Como? Perdão? E de ficção E também. como escritor de ficção também, é. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua obra literária. E depois eu queria tomar liberdade também, gente, de colocar os links aqui para as pessoas poderem comprar os livros. Será que é possível, Johan, de fazer isso? Depois também? Ah, claro. Vou dar Vou deixar os links aqui na descrição para vocês depois.
terem Sim. acesso à obra dele. Mas você podia Então, contar um pouquinho dessa obra literária para a gente? então, estou com ela aqui, vou mostrar para vocês. O primeiro livro que eu escrevi, assim, eu comecei escrevendo, assim, quando criança, eu já tinha claro para mim que eu queria ser músico e escritor, as duas coisas. Mas eu estreei como escritor por encomenda. Foi por causa da numerologia. O que acontece é que isso era 95 e a editora Nova Era, que era um selo do grupo editorial Record, um grupo editorial grande, eles tinham uma coleção chamada Iniciação, tinha iniciação à astrologia, iniciação às runas, iniciação ao tarô. Iniciação ao tarô quem escreveu foi o Pedro Camargo, que depois eu vim a conhecer, meu amigo querido, falecido. E a Lígia Amaral Lima, que trabalha com runas, ela é uma amiga minha de longa data, de muito tempo atrás, e ela escreveu o livro Iniciação às Runas. E ela sabia que o editor, o Nelson Liano, ele estava procurando alguém que escrevesse um livro sobre numerologia. E perguntou se ela tinha uma indicação, ela me indicou, e eu tinha uma apostila que eu usava nos cursos que eu dava de numerologia. Então, eu levei a apostila, ela me levou pessoalmente lá, né, eu devo isso a ela. Ela me levou pessoalmente lá na sala dele, me apresentou ele, eu levei a apostila para mostrar um exemplo do trabalho, né? A gente conversou, ele viu que eu trabalhava já há alguns anos, desde bem mais novo, ainda era novo, mas bem mais novo ainda já trabalhava, como eu contei. E eu saí de lá com um contrato assinado e com um adiantamento no bolso para escrever um livro, Iniciação à Numerologia. A edição original eu não tenho aqui comigo, porque eu moro no Uruguai, me mudei para o Uruguai há 3 anos. A minha intenção inicial era, ao mudar para o Uruguai, era visitar o Brasil 2 ou pelo menos uma vez por ano. Mas aí veio a pandemia, né? Aí complicou tudo e está muito complicado ainda. Então, assim, boa parte dos meus livros e discos ficaram na casa do meu melhor amigo que mora no Brasil. Então, a versão original, na versão de bolso, eu não tenho aqui. Mas a versão que está à venda atualmente é a versão revisada, atualizada, é essa aqui, pela editora Presságio, Iniciação à Numerologia. É um livro bastante prático, eu uso o mapa do John Lennon como exemplo e coisas da biografia dele como exemplo para mostrar, tipo, olha, a personalidade dele numerológica é tal, aí comparo análises da biografia dele, se comportava assim, se comportava assado, ou então, no período tal, aconteceu tal coisa, enfim, eu uso como um exemplo. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. O segundo livro... e esse livro também eu acabei, depois, em 1999, eu resolvi fazer uma versão dele para o inglês. Foi a primeira vez que eu não era tradutor formado no nada disso, mas eu tinha vivido em Nova York durante um tempo, e eu já estudava inglês desde criança, desde sempre, e eu já vinha acalentando a ideia de fazer uma versão do português para o inglês do livro, e eu fiz. E eu pensei, qual editora que eu gostaria que publicasse esse livro no mundo? E eu pensei na editora que publica os livros do Crowley nos Estados Unidos, que é a Samuel Weiser. E eu enviei a minha tradução, minha versão, só para a Weiser, não tentei nenhuma outra editora. E 2 meses depois eu recebi um e-mail da vice-presidente dizendo que adorou meu livro e que queria contratar o livro, e aqui está ele, caiu, a venda até hoje, né? Initiation into Numerology, né? Da editorial Weiser, que é o mesmo livro. E aí, depois disso, eu publiquei em 2000, já era telemita há um bom tempo, há pelo menos 5, 6 anos, já era telemita, e eu vinha já escrevendo sobre o tarô de Tote, porque aí é aquela coisa, eu comecei a usar o tarô de Tote na prática e, obviamente, estudar e tudo junto. E aí pensei, não tem nenhum livro de tarô de Tote na praça no Brasil. E aí começou a minha saga com Telemann e o mercado editorial, porque eu escrevi muita coisa já relacionada a Telemann, né, no mercado editorial. E aí saiu esse livro, a versão original dele, Tarô de Tote, vinha inclusive
com as 78 cartas, um baralho pequenininho de bolso. Então isso assim apresentou de uma maneira popular, porque era uma grande editora, e com o brinde do baralhozinho, né? Esse livro é de 2000, ele saiu em 2000. Então esse foi o primeiro livro sobre tarô de Tote publicado por uma editora no Brasil. Não vou dizer para você que foi o primeiro livro escrito, inclusive tem um livro que não foi publicado, só foi publicado depois do meu, mas é o livro do Vit Pramad, que na época era uma apostila de tarô, e que eu tinha, uma apostila grande, e eu aprendi coisas com ela, e eu cito essa apostila na bibliografia. Eu gosto de sempre fazer essa ressalva, né, assim, que eu não sou o primeiro a trazer o tarô de Tote para o Brasil, mas esse livro foi o primeiro que saiu numa grande editora, numa editora qualquer que seja, uma editora grande, e ele alcançou muita gente, teve uma venda muito boa, chegou a 8 edições, ou coisa assim. O Vitor Esse Pramadas, eu vou livro... entrevistar ele amanhã. Hã? Eu vou entrevistar o Vitor Pramadas amanhã. Ah, que legal, eu mandei um abraço para ele. Esse livro agora também tem uma nova versão, com uma capa diferente, né, do Pois Tarot é, de isso Tote. que eu estou pegando agora aqui para mostrar para É você. essa que eu estou lendo. Essa saiu. Eu fiz a trilogia Telemann, né, que saiu no ano passado. Eu vou explicar essa questão da trilogia Telemann. A Muito trilogia legal. Telemann bom, aqui temos, né, eu lancei em 2000 o Tarot de Tote. A editora Nova Era, ela deixou de existir. Então, os direitos do livro voltaram para mim. Eu trabalhei muito bem com essa editora, foi uma experiência ótima, uma grande editora, mas o dono do editorial morreu, e aí os filhos, enfim, entraram na coisa e fecharam alguns selos. Não estou criticando os filhos também, não, estou só comentando os fatos que aconteceram. E Uhum. foi assim, a editora fechou, eu peguei os direitos de volta, e hoje em dia, a mesma editora Presságio, que republicou Iniciação na Numerologia, publicou, né, o Manual do Tarô de Tote, que é esse aqui, com essa belíssima capa nova. Aqui está como parte da trilogia Telemann, né? Muito Eu vou bom. chegar aqui à trilogia Telemann mais adiante. Eu vou continuar aqui pela ordem cronológica. E esse livro, então, foi de 2000 e está no mercado agora nessa edição. Aqui eu tenho, esse livro é de, nem eu lembro direito, esse livro é de 2007. Não, 2002. Copyright 2002 e... essa aqui é a segunda edição, tá, ok, 2002. 2002 saiu esse livro aqui, está fora de catálogo, O Livro dos Números, pela editora Nova Era. Esse livro aqui traz o mapa numerológico do Aleister Crowley, inclusive. Eu, em vez de usar John Lennon como exemplo, eu usei Aleister Crowley para demonstrar. Só que esse livro ele é mais aprofundado e ele apresenta técnicas esotéricas, místicas, para lidar com os números e abordar os números muito peculiares. Um livro bem aprofundado mesmo, do qual eu tenho particular orgulho. Eu espero um dia poder fazer, assim, eu tenho os direitos dele, eu posso republicar, eu preciso ter uma editora que se interesse, né, porque eu preciso fazer uma revisão, uma atualização e acrescentar outros estudos que eu fiz de lá para cá, porque esse livro é de 2002, né, então passou muito tempo. Mas é um livro que tem conteúdo realmente inédito, que você não encontra em nenhum livro de numerologia em nenhuma língua, que foram pesquisas pessoais minhas. E esse mesmo livro saiu... cadê? Eu não estou com as minhas versões... Isso que eu achava que estava comigo e está no Brasil. Eu tenho esse livro, o Iniciação na Numerologia, ele saiu também na França, ele saiu na Alemanha, pela Einweihung de Numerologia, saiu... isso, saiu nos Estados Unidos, saiu na França e saiu na Alemanha. Aí, o Livro dos Números saiu na Rússia, Na Rússia, eu vi. saiu na Rússia, saiu na República Tcheca, saiu na Alemanha, além do Brasil, né? No momento está fora de catálogo em todas essas edições, que foram... essas edições elas saíram um pouco depois. Esse no Brasil saiu em 2000, essa da Rússia saiu por 2005, 2006, e, enfim, está fora de catálogo no momento. E, bem, então, em 2010, eu lancei 2 livros. Eu lancei este livro, que me consumiu 20 anos, 15 de estudo, 5 de escrita, que é Aleister Crowley, a biografia de um mago, que saiu originalmente... Maravilhoso.
Muito pela feliz da letra. editora Madras, em 2010. Essa é a primeira biografia do Crowley escrita na língua portuguesa. É, não existe realmente outra que tenha sido escrita primeiramente na língua portuguesa. Este livro eu assinei com o editorial Luiz Cárcamo, do Equipo Difusor, Equipo Difusor da Libro, um editorial de Espanha, e eu fiz uma versão para a mesma coisa que eu fiz com a iniciação na numerologia com o inglês, eu fiz com isso para o espanhol. Então, a versão em espanhol, La Biografia de um Mago, vai sair esse ano na Espanha, pelo editorial Luiz Legal. Cárcamo. E essa biografia, que saiu em 2010, ela é o segundo livro, é o primeiro livro, na verdade, o segundo é o manual do Tarot de Thoth. Ela saiu na edição que está à venda agora, essa edição aqui da Madras não está à venda mais em catálogo, e saiu essa versão atualizada, mais bonita, pela editora Presságio, a mesma editora que publicou Iniciação na Urologia e, obviamente, o volume 2 da trilogia Telemann, que é o Manual de Thoth, né? E, bem, em 2010, eu publiquei também, pela editora Nova Era, esse pequeno livro, que se chama, né, O Oráculo dos Números. Esse livro ele vem com números destacáveis, mas você pode usar, né, esse oráculo, você pode construir ele próprio, você mesmo, com quaisquer moedas. O meu oráculo dos números, ele tem moedas que foram gentilmente enviadas por uns telemitas em 2012. Teve uma candidatura. Quem foi mesmo que fez isso? Eu não estou lembrando o nome, mas enfim. Não sei se dá para ver direito aqui. Dá para ver. Isso aqui é uma moeda da candidatura de Aleister Crowley à presidência da República dos Estados Unidos de 2012. Teve uma campanha para votar em Crowley, né? E essas aqui foram moedas de campanha, né? Vote Crowley 2012. E eu recebi essas moedas, gentilmente me enviaram, algum telemita que eu não tenho contato Legal. agora, que eu não lembro agora. E enfim, e tem as moedas do Oráculo dos Números, eu fiz as minhas com com essas moedas. Mas você pode usar qualquer moeda ou desenhar as suas próprias. O Oráculo dos Números, o que ele é? Ele é simplesmente uma maneira de você usar o simbolismo dos números de maneira oracular. Porque a numerologia é como a astrologia. Você faz um mapa numerológico, é um mapa numerológico que você pode reler a vida inteira o mapa, reestudar. Mas o seu mapa numerológico é o seu mapa numerológico, acabou. Né? O seu mapa astrológico é o seu mapa astrológico. Né? Você nasceu naquele dia, naquela hora, pronto, acabou. Né? Você pode fazer revolução solar, obviamente. Na numerologia tem o mapa numerológico anual, que é equivalente à revolução solar, porque o mapa numerológico anual ele considera aquele ano como o seu ano de nascimento. Mesmo processo, mesmo processo. E aí vai analisar do seu aniversário até o outro aniversário, mês a mês, né, as tendências, etc, etc, etc. Então, assim, o Oráculo dos Números, né, que é o livro do qual eu estou falando, é um livreto, na verdade, um livro bem pequenininho, né? A proposta dele é ensinar a usar os números como oráculos. Então, assim, isso que é um processo que você sabe muito bem, e o público aqui, o pessoal que assiste, né, o teu podcast sabe disso muito bem, que são processos distintos. Né? Então, não tá fora de catálogo, e esse é um outro projeto também, que originalmente, eu queria que esse livro tivesse saído com as moedas em separado, para as pessoas tirarem as moedas de 0, 1, 2, enfim, até 9, mais 11 e 22. Só que havia motivos de conveniência editorial. O que acontece? Não é culpa da editora, não. A editora entendeu o que seria muito bom para ela também se viesse junto com o livro, se viessem moedas, porque as pessoas não iam ter essa coisa de você destacar a moeda de papel, né? Depois rasga, molha, não é muito conveniente, né? Não é muito atraente enquanto oráculo, né? E só que por uma questão de burocracia, de lei, não se pode vender livros com
disco ou com dado ou com não sei o quê, porque é considerado uma venda combinada e aí tem um imposto muito caro que torna o produto, enfim, essa chatice. O tarô de Tote, ele veio porque são cartinhas de tarô, então é material gráfico impresso. Então aí está dentro da esfera da editora, uma coisa fabricada dentro da editora, mas um produto externo à editora não podia vir junto. Então, por isso o livro nem vendeu muito, ele teve uma excelente campanha publicitária, teve na revista Bons Fluidos uma matéria colorida de 8 páginas, eles fizeram um bom trabalho, mas realmente é difícil você usar se você não tiver as suas próprias moedas, né? E você pode fazer as suas desenhando os números, enfim. Então, esse aqui é um trabalho também que eu pretendo um dia retomar e ampliar, mas aí eu também teria que ter uma editora que quisesse fazer a coisa junto com o oráculo em si, entendeu? Um saquinho com as moedas como runas, mesmo processo das runas, um saquinho para você tirar e essa é a resposta, né? Bem, a trilogia Telemann, ela saiu há 2 anos, na verdade, um ano e meio. Eu estava com esses 2 livros, né? Eu tirei o meu livro da Madras por uma série de questões que eu acho que ele não estava sendo bem comercializado e a editora Nova Era fechou. Então, por isso, eu estava com esses livros na minha mão e eu queria publicá-los. Na verdade, eu tirei da Madras foi pelo seguinte, foi porque eles ficaram mais de um ano sem reimprimir o livro. E tinha demanda, tinha gente que queria comprar, sempre teve. E, por qualquer razão, enfim, aí eu pedi rescisão de contrato. E eu queria relançar esses livros, mas eu tinha, desde o início da minha vida telêmica, eu determinei para mim mesmo que eu ia escrever um livro sobre o Tarot de Tote, ia escrever a biografia do Crowley e que eu ia escrever um livro sobre magia sexual. Isso, coisa bravata de jovenzinho, isso com 23 anos, quando eu me descobri e me declarei telemita, e aí naquela excitação, aquela fascinação toda com a coisa, e eu, assim, me estabeleci essas metas para mim. E eu lembro que eu cheguei a escrever para a OTO na época, eu não conhecia Euclides, nem nada, foi o primeiro contato que eu fiz com algum grupo telêmico, foi a OTO americana, e eu falei até, inclusive, não, porque eu pretendo escrever a biografia do Crowley e tal. Eu imagino, eles responderam muito gentilmente, eu imagino que eles devem ter achado hilário. Mas olha só, esse moleque brasileiro que mal fala inglês, dizendo que vai escrever a biografia do Crowley, kkkkkk, né? E cá estou eu, escrevi. E até eu me surpreendo com isso hoje. Aí, bom, eu pensei, tá na hora, porque eu lancei o livro sobre o Tarot de Tote em 2000, a biografia em 2010 e a trilogia em 2020. Então eu pensei, bom, tá na hora de completar a trilogia. Só que eu descobri que eu não queria escrever um livro sobre magia sexual. Não um livro no sentido como eu escrevi o do Tarot de Tote, não um manual, não. Não, eu não queria. Simplesmente não queria. Eu, na verdade, escrevi sim de uma outra maneira que eu vou dizer em seguida. Mas eu tinha esse vácuo que eu precisava de uma trilogia. E aí eu pensei, eu vou escrever um poema para cada tarô, para cada arcano do Tarot de Tote. E aí nasceu o Tarot de Tote Poemas, que é esse livro aqui. Ele é uma edição muito, muito bonita. Cada página tem um poema para um arcano. E esses poemas, obviamente, eles trazem ensinamentos. Né? Eu faço poesia, escrevo poesia, tenho livros lançados que eu vou mostrar, mas que é uma outra coisa. Assim, são poemas que eu escrevo, poemas. Isso aqui não, isso aqui foi assim: vou escrever 78 poemas para o Tarot. Não é assim que eu escrevo poesia normalmente. Os poetas, em geral, não escrevem assim, claro. Uma pergunta, senão vou deixar passar. E, por exemplo, você como sendo, lógico, né, o autor da obra, é possível a pessoa que está, por exemplo, lendo o Tarot de Tots, ela usar o seu livro de poemas como uma consulta, por exemplo? Por favor, é isso que eu quero que elas façam. É isso que foi para isso que eu quero que elas façam, não. É para isso que eu escrevi o livro. Essa é a diferença. Quando eu escrevo meus livros de poema, os outros que eu lancei,
são livros de poemas. O que é um livro de poemas? É um livro de poemas. Você compra um livro do Ferreira Goulart, do Carlos Drummond de Andrade, você vai ler os poemas deles que tratam dos assuntos que eles querem tratar. Né? Então é assim. Isso aqui não. Isso aqui eu fiz para outra. Isso aqui foi uma ferramenta, foi um serviço ao tarô de Tote. Eu empreguei os meus supostos talentos de poeta questionáveis, que há quem diga que sim, há que não, aí é de cada um, mas eu fiz o melhor que eu pude, eu usei assim, a minha poesia, aí é aquela coisa que eu te falei antes, né, que eu acredito, assim, eu acima de qualquer coisa sou um artista, e a minha magia eu faço através da arte, porque o objetivo final é a magia, mas a ferramenta é a arte, para mim, para mim. Para outros pode ser o jiu-jitsu, pode ser o que for, né? Então, esse livro ele nasceu com esse objetivo de completar essa trilogia e eu acho que ele, inclusive, ele ajuda a cobrir uma certa lacuna, porque eu recebo algumas críticas sobre o meu manual do Tarot de Tote, que até tem sua razão de ser. Algumas pessoas dizem, não, você abordou muito pouco os arcanos menores no seu manual de Tote. É verdade. Por que eu fiz isso? Eu escrevi um livro cujo objetivo era explicar o tarô de Tote para iniciantes absolutos. Pessoas que nunca ouviram falar de tarô de Tote, nunca ouviram falar de Aleister Crowley, ou que ouviram falar, mas não sabem de nada. Enfim, é um livro para iniciantes. Na minha bibliografia consultada no final do livro, eu cito o Gerd Ziegler, né, o Tarô Espelho da Alma, eu cito o Vite Pramadi, eu cito o próprio livro, o livro de Tote do Crowley, né, enfim, todas as outras fontes. Então, o meu objetivo, eu não estou querendo dizer com isso que os arcanos menores são menos importantes que os maiores, de jeito nenhum. Mas eu realmente, a minha preocupação foi fazer um livro mais pop, mais para chamar a gente e descomplicar, porque você vai ler o livro de Tote do Crowley, é uma obra-prima, mas é um pesadelo, no sentido que é um livro Sim. hermético, é dificílimo de você ler. A linguagem não é acessível. Não, quase tudo que o Crowley escreveu é muito difícil de ler. Muito difícil. Eu acho ele um grande autor, eu amo o estilo dele, eu amo tudo, mas é muito difícil. Não? Então, o meu objetivo foi simplificar. E com o livro de poemas, como eu dei destaque igual, não tem uma coisa assim, não tem 2 páginas de poemas para arcano maior e 1 página para arcano menor. Não. Cada poema, cada arcano tem um poema, uns maiores, outros menores, mas assim, um poema. Está em nível de igualdade. Então, assim, nesse terceiro livro dá para você sentir o tarô como um todo, inclusive os menores, de uma maneira mais sutil e mais profunda. Sim. Eu queria Nesse meio acrescentar, não queria te cortar, mas queria acrescentar uma coisa que você falou sobre o livro não ter abordagem tão profunda, mas eu sinto, assim, deixando a minha opinião, né, pessoal, claro, mesmo para quem tem muita experiência com tarot de Tote, já leu várias obras, já estuda há muito tempo, faz uso prático, mas com certeza tem muito a acrescentar. E o livro de poesia, bom, eu sou suspeito para falar. Eu venho da poesia, né, eu venho da literatura, para quem me conhece, eu estudei literatura, edição de textos literários em Portugal, e eu achei muito bonito, muito bonito. Então, acho que não tô recebendo nada, tá, gente? não, não Mas está eu vou mesmo, deixar não. os links aqui depois, Johan, você me passa todos na Tá, descrição dos livros também. tá, Mas, tá. desculpa, prossegue. Enfim, finalizando aqui, eu tenho, além desses livros, eu tenho publicados 2 livros de poemas e 2 de ficção. O primeiro livro de poemas é esse, chama-se Maremoto Ignoto, está fora de catálogo. Foi uma autopublicação. O segundo foi esse, chama-se As Águas Rubis, e foi publicado pela editora Patuá, de São Paulo, que é uma editora muito conceituada, e eles fizeram uma edição muito bonita. Esse é um livro que os meus livros de poemas, eles certamente podem interessar a quem se interessa por esses assuntos de simbolismo, magia e tudo, porque toda a minha obra musical, poética e mesmo de ficção, ela está de alguma maneira ligada a isso. E os livros de ficção que eu tenho são
Às vezes o buraco é mais embaixo. Foi publicado em 2017 pela editora Patois também. Esse livro ele é um livro de ficção, é um romance de amor e ódio, uma história de amor e ódio entre dois jovens. É um romance entre um ativista vegano e a herdeira de um grande frigorífico no Brasil. Personalidades que se unem numa situação de amor e ódio. E é um livro que não tem nenhuma referência ao universo místico, esotérico, ocultista. É um livro absolutamente urbano e materialista. Mas as entrelinhas estão ali para quem sabe ler, né, para quem Uhum. quiser ler, sempre. Interessei. Tem muitas mensagens aí, inclusive no final, sobretudo, que é uma coisa que eu não vou dar spoiler. E esse é um livro que é do tipo thriller. As pessoas que leram, a crítica em geral, que foi muito positiva, os meus dois livros tiveram críticas muito positivas, sendo que esse particularmente, uma das pessoas que leu, uma poeta e escritora também, ela disse que ela leu em duas sessões e que ela, entre essas duas sessões, entre um dia e outro, ela teve um pesadelo com o livro, o que eu achei um grande elogio, porque é um livro perturbador, é um livro, não é um livro bonitinho, é um livro horrendo. Uhum. E esse livro, Crianças do Abismo, que saiu pela Cotter em 2018, esse é meu livro sobre magia sexual, só que em forma de ficção. Em forma de ficção. É um livro que conta a história de dois adolescentes, três adolescentes, na verdade, né, alguns jovens, nos anos 80, entre Rio e São Paulo, que se envolvem com magic, com magia sexual, magia com drogas e com os ensinamentos de Crowley e aprendem que o abismo está logo ali. Por isso o nome é Crianças do Abismo. Eu não vou dar spoiler também. Ambos os livros foram considerados pelas críticas de diferentes pessoas, como livros cinematográficos, o que me agrada muito, porque realmente todos os dois eu escrevi de maneira muito visual, eles são livros muito visuais. E eu tenho um outro livro que está para entrar num financiamento em junho. Eu não posso dar maiores detalhes sobre isso agora, mas esse livro é um livro de ficção, de tom mais cômico, mais irônico, e que envolve Telema. É uma história assim, que envolve bruxaria telêmica, mas de uma maneira bem diferente, porque Às vezes Buraco Mais um Baixo é um livro pesado, agressivo. Esse daqui é um livro romântico e triste ao mesmo tempo. Romântico e triste. Noir, sabe? Tipo cinema noir. Esse é um livro noir. Ele é todo. Por isso a capa. Essa foto é minha. Essa foto eu tirei num parque em Amsterdã chamado Rasperplatz. E eu fiz questão assim, de usar essa foto porque ela representa muito, assim, visualmente para mim, o livro, que é um livro muito sombrio mesmo. Sim. E esse livro que vai sair, que eu pretendo, né, se o financiamento der certo, tudo der certo, tudo se confirmar, é um livro que é divertido. Inclusive, acho que as pessoas precisam disso, né? Rir, relaxar um pouco, porque a coisa está bem tensa. Então, acho que ele vai vir no momento certo e vai ajudar a divertir um Com pouco certeza vou participar do a financiamento. comunidade, a Estou comunidade interessado telêmica. agora nesses livros de ficção também. Quem sabe até sair um filme aí em algum momento, hein? Nunca se sabe. Olha, eu acho que tem tudo realmente para isso. E, inclusive, eu tenho um amigo roteirista que é o Douglas Dwight ou Douglas Tourinho, ele usa esses dois nomes. Ele foi meu professor de teatro. Como eu disse, eu sou formado no curso de formação de atores da Universidade Federal Fluminense. E o Douglas, ele já fez algumas novelas, já contribuiu com algumas novelas na TV Globo, inclusive a Lado a Lado, que foi uma novela do João Ximenes Braga e da Cláudia Lages, que abordou a questão do racismo de uma maneira muito exemplar, assim, muito rara nas novelas, ganhou prêmios, ganhou Emmy, foi Emmy, um prêmio desse internacional lá nos Estados Unidos e tal. Então, assim, o Douglas ele leu esses livros e ele
sabe que tem potencial para isso. Legal. Mas é aquela coisa, o audiovisual, eu também estava com uma coisa de. Até comecei a trabalhar no roteiro do Às vezes Buraco é Mais Embaixo, embora eu não seja roteirista, mas um roteiro assim, como escritor, autor do livro, para dar para um roteirista profissional, né, fazer a coisa direito, né? Porque eu faço muitas funções, mas eu não sou uma pessoa pretensiosa, eu sei muito bem até onde eu posso ir, até onde eu não vou, né? Então, assim, eu não sou roteirista, eu sou escritor. Então, assim, mas o audiovisual todo deu uma parada com a pandemia, com tudo isso, né? Esse livro saiu em 2017, Às vezes o Buraco é Mais Embaixo. E aí, em 2018, eu lancei 2 livros, que foram o Crianças do Abismo e As Águas Rubis, de poemas, e no segundo semestre de 2018 eu comecei minha mudança para o Uruguai. Então, aí quando eu cheguei aqui, que foi quando eu comecei, inclusive, a articular com ele, para ver se a gente fazia a coisa do roteiro, e até tentar alguma coisa, de repente, com o Uruguai, de repente passar o cenário do livro, que se passa em Presidente Prudente, mas é uma coisa que poderia se passar em alguma cidade do interior do Uruguai também, dava para adaptar e tudo. Mas aí veio a pandemia, aí agora a gente está começando a pensar e de repente retomar, mas realmente é uma ideia, assim, é uma intenção, não é nem uma ideia, é uma intenção essa coisa. E para esse livro que vai sair também, que é uma comédia, chama-se A Fada do Dente. É, esse livro também tem uma pegada bastante cinematográfica. Muito interessante. Desculpa te mandar mensagem aqui, porque meu estúdio fica bem embaixo da minha casa e minha filha está pulando. Não sei se vocês estão ouvindo. Eu não ouvi nada, não. Mas olha só, cara, muito legal. Eu estou muito interessado agora nesses livros de ficção, inclusive, como me amarro em ler, assim, meu vício é a leitura. E tem uma coisa, senão eu vou acabar esquecendo. Agora, antes da gente ir para o caso, astrológicos e tal, eu queria que você falasse um pouco da sua música também. Acho que é muito importante a relação com Magic. Você podia explicar isso para a gente, porque é interessante até para mim, porque lógico que gravar esses programas para mim é uma experiência, isso aqui é uma vivência, e eu venho da música também, mas muito da minha expressão, digamos, ligada à magia também, eu transporto para pintura e trabalhos assim, Essas pessoais. pinturas aí atrás são suas? Tudo. Inclusive, eu estou pintando um Incríveis. tarô, depois eu vou te mandar umas fotos para você ver. Mas e eu também transporto porque eu gosto muito de mobilidade, não apenas de yoga, né? Porque yoga a gente tem no yoga a gente tem muito, existe essa visão ocidental muito ligada ao yoga, aos asanas, né? Mas sim, eu curto muito, porque apesar de ser professor de Hatha Yoga, eu sou praticante de Ashtanga Vinyasa Yoga. Mas eu curto também uma coisa que não tem a ver com yoga, mas inspirado eu, que é mobilidade corporal. Eu tenho trazido também muito da expressão da magia para dentro da mobilidade corporal, né? Então, assim, eu acho que tudo isso se mistura, música, arte, seja como você expressa isso. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre a música em relação com a magia e tal, o seu trabalho como músico também. A música foi a primeira coisa que eu comecei a fazer na minha vida em termos de expressão. A música sempre foi básica, assim, sempre foi a coisa mais importante para mim. E até por ser a mais importante, eu nunca abri mão de fazer radicalmente e exclusivamente aquilo que eu quero. Teve uma época em que eu cheguei a trabalhar com música de uma maneira em que, assim, um período que eu vivia basicamente de aulas e consultas de tarô e numerologia e de shows que eu fazia também com regularidade e que davam dinheiro, assim, não é grande dinheiro, mas assim, as pessoas tinham mais hábito na década de 90 de ir a shows e ainda não havia nessa época a tendência horrível dessa coisa de não pagar os artistas, de não ter isso, uma coisa que começou a acontecer no Brasil e no mundo, de as pessoas tocarem de graça e ninguém querer pagar, enfim. E eu, durante o período em que eu comecei a produzir música, foi o seguinte, eu sabia que eu queria fazer música, eu fazia música desde criança, no sentido de compor música, cantar para mim mesmo, gravar em fita cassete, essas coisas.
Eu sempre fiz, desde criança, criancinha mesmo. Mas eu nunca mostrava para ninguém e eu nunca me assumia como assim, eu quero ser um cantor, eu quero ser um compositor. Primeiro porque eu não queria ser cantor, eu queria cantar, mas eu não queria ser cantor de ser cantor, cantar coisas dos outros. Eu queria cantar as minhas coisas e do meu jeito. E eu não toco nenhum instrumento formal. Assim, eu não toco piano, não toco guitarra, violão, não toco nenhum instrumento. Mas eu quando isso era um obstáculo, porque isso é década de 80, né? E eu queria fazer música e não sabia como expressar aquela música que estava na minha cabeça, não sabia como botá-la para fora. E aí ocorreu, isso foi em 1985. Eu tive contato com um disco de uma cantora, compositora brasileira chamada May East. Ela lançou, ela era conhecida na década de 80 porque ela fazia parte da Gangue 90 e Absurdetes, que era uma banda muito famosa na época. Ela era uma das Absurdetes, aquela loura, lindíssima, super gata. E ela lançou em 85, ela saiu da Gangue 90 e lançou um disco chamado Remota Batucada, que eu comprei pela capa, porque me intrigou. Assim, a capa era ela de posando de Cleópatra contra a capa de Índia do Brasil. E era a May East, da Gangue 90, uma banda que eu adorava. Eu comprei o disco e falei, que isso? E aí fui escutar o disco. O disco era uma coisa de alienígena. É um disco, ele está no Spotify. A May virou minha amiga. Inclusive, a capa do disco que está no Spotify foi escaneada da minha cópia, porque é meio na Escócia hoje em dia. Eu moro aqui, mas o meu disco está na casa do meu amigo, né? Enfim, e ela não tinha como, né? Assim, não tinha ninguém na casa dela do Brasil, em Florianópolis, enfim. A única pessoa que tinha capa disponível para mandar para a gravadora para escanear era eu. Assim, a gente acabou virando amigo, eu amei. Mas o disco dela me influenciou de uma maneira profunda, porque assim era ela apresentava assim, ela não é uma cantora no sentido assim, ela não tem voz de cantora, não é uma cantora com recursos, ela não toca nenhum instrumento em si, ela compunha as músicas eram dela, sozinha ou com parceiros, tocava um tecladinho aqui, uma coisa, mas não tocava, não é instrumentista, né? E ela mesmo assim, ela fez um disco completamente exótico, diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Era música eletrônica, bateria eletrônica, teclados eletrônicos, mas melodias árabes, egípcias, ritmos tribais brasileiros, shot eletrônico, umas coisas assim do outro mundo, assim, da pá virada, um disco assim, uma obra-prima, uma pérola obscura, muito menos reconhecida do que deveria, na minha opinião. E no disco, nas músicas, ela falava de temas como elementais e silfos e ondinas. E eu estava naquele período em que eu estava começando foi em 85, foi quando eu comecei a comprar aquela coleção, A Sua Sorte, e isso me deu um outro impulso, assim, porque eu comecei a ver Silfo, Ondina, lembra? Que isso? A música me fascinou e o fascínio pela música me fez querer entender a letra. E aí, quando eu vi, eu estava comprando o livro Magia Egípcia, aquele típico clássico da editora Pensamento, para estudar a coisa toda. E aí e isso foi junto, ou seja, a música ela veio junto com esse despertar espiritual, né, que me colocou no caminho que eu sigo até hoje. As coisas aconteceram em paralelo, foi tudo junto. Porque aí, assim, com o surgimento do disco da May, por que eu citei esse disco? Esse disco me inspirou porque eu pensei assim, eu não preciso tocar instrumento nenhum para ser o compositor e o cantor das minhas músicas, eu não preciso nem ter boa voz, eu posso até ter uma voz ruim e o disco pode ficar ótimo, depende de como eu fizer. A arte ela está além disso. Foi uma revelação. Eu já era fã, assim, a cantora, a compositora que mais me influenciou na vida de qualquer outra é a Yoko Ono, que eu paguei um preço muito alto por isso quando criança, adolescente, me tornava muito impopular, porque ela era muito odiada, como todo mundo sabe. E as músicas dela sempre foram muito exóticas, né? Algumas muito agressivas, mas nem todas, muitas são muito dóceis, muito melodiosas. A obra dela é muito variada, muito variada. Ela vai do extremamente agressivo ao extremamente dócil. E
A Yoko, com a Yoko eu aprendi uma coisa muito telêmica, que é seja radicalmente você mesmo. Né? Ela passa isso, e ela fala isso nas entrevistas dela. Eu cheguei a conhecer a Yoko pessoalmente quando eu morei em Nova York. Não sou amigo dela, infelizmente adoraria ser amigo de infância, mas não é o caso. Eu conheci ela e já troquei mensagens com ela, fiz um disco em tributo a ela, com cantoras brasileiras. Ela me agradeceu publicamente no Facebook. Eu quase tive um infarto, caído assim, do teclado. Mas, enfim, assim, a Yoko é musa, deusa completamente para mim, assim. Mas assim, mas a Yoko, ela lê música, ela toca piano, ela sabe, ela estudou harmonia, ela estudou canto operístico, então, assim, se engana muito quem acha que a Yoko, por cantar daquele jeito destrambelhado dela, ela faz aquilo de propósito, que é a interpretação dela. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Ela, ela entrava lá no estúdio dos Beatles, tinha uma única pessoa que sabia ler música, era ela. Não era o George Martin, não era John Lennon, era Paul McCartney, era ela. Então, assim, era injusto acusar ela, ela não é musicista. É sim. Pode não gostar do que ela faz, tudo bem. Mas, enfim, ela não me era modelo no sentido de me mostrar que era possível fazer música, porque eu pensava, na Yoko é brilhante, é isso, porra, mas ela sabe música. Quando ela tem uma ideia musical, ela escreve a melodia. Entendeu? Eu não tinha isso. Só que com o surgimento da eletrônica, eu falei, gente, eu posso programar a bateria, eu posso programar, eu não vou tocar o teclado, eu vou programar. E aí a ideia que eu tive vai estar lá e pronto, e ela toca. Maravilha, entendeu? Aí eu escrevi uma carta para a May, que no segundo disco dela veio uma caixa postal para contato, e foi assim que a gente ficou amigo. Eu escrevi uma carta para ela falando: olha, eu adoro seu disco, eu queria começar a fazer música, mas eu não sei como fazer. Então ela falou, deu uns toques lá básicos, e eu comecei a fazer mesmo, encontrei pessoas e tal. E a música, minhas músicas, elas sempre abordam, ou quase sempre abordam, temas ligados à magia, ao ocultismo, à espiritualidade. Eu diria até que sempre, porque mesmo as canções de amor, mesmo as canções de cunho mais experimental, todas elas têm esse background é, da espiritualidade, do ocultismo, da magia, os títulos, tudo tem a ver. E alguns de maneira bastante explícita, por exemplo, num dos meus discos mais recentes, que saiu em 2020, chamado Aqua Viva, a música que abre chama-se Rahorquit Heisteir in the Zon, que é em holandês, que é uma língua que eu não falo holandês, mas eu cheguei a estudar o holandês, eu fui várias vezes à Holanda, eu adoro o país, e eu compus 3 músicas holandês, uma delas é essa. E esse é um mantra, na verdade. Rahorquit Heisteir in the Zon significa Rahorquit, ele está dentro do sol. E esse mantra, por exemplo, ele eu fiquei sabendo que ele recentemente que ele é usado em alguns rituais de magia de determinado grupo telêmico, não vou dizer qual é, mas isso me encheu de orgulho e de satisfação, porque o sucesso que eu busco com a minha música é esse. Eu quero que as pessoas que escutem aquilo se sintam tocadas de maneira profunda. Eu prefiro que 2 pessoas se toquem de maneira profunda por essas músicas do que 20.000 escutem por escutar. Entendeu? Eu realmente prefiro. Então, assim, então os temas você vê pelos títulos, Ma'at Chant, né, um canto para Ma'at, tem um chamado Abrahadabra Horus Adonai, que é uma sigla AHA, que foi o meu nome iniciático numa ordem esotérica do Euclides, que era a Ordem Templária dos Cavaleiros de Telemann, que depois que ele morreu virou Ordem dos Cavaleiros de Telemann, não tem mais nada a ver com o que era, mas quando ele era vivo era isso, e enfim. Eu acho que isso responde, né? Eu falei a beça. Nossa, muito legal. Vamos também deixar alguns links aqui do seu trabalho musical aqui também na Uhum. descrição. E agora, vamos para os casos astrológicos, mas antes disso também, se as pessoas quiserem te achar para fazer uma consulta com você, bater um papo, trocar ideia, como é que elas podem te encontrar? Eu sou bem fácil de encontrar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, porque, como eu falei, né, você buscando meu nome, Johann Reis, né, com Johann, e depois Reis, Hyss, sou só eu, não tem outro por enquanto.
Se aparecer outro processo, mando matar, faço alguma coisa. Mas, enfim, não, mas é a maneira mais prática mesmo, assim, a pessoa pode escolher o canal que ela achar mais conveniente. Tem gente que entra em contato comigo por Instagram, por Facebook, por Twitter. Eu estou nesses três, basicamente. Perfeito. Eu também vou deixar aqui os links aqui na descrição. E tem o Bandcamp, né? Assim, a minha música, no caso, os meus álbuns estão todos em O todas as Bandcamp. plataformas, Deezer, Tidal, Spotify, blá blá blá. Estão no Bandcamp também. Agora vai sair em. Eu tenho um lançamento novo agora, que vai ser bem legal, em 1º de abril, a data, né, April Fool's Day, mas é verdade, não é pegadinha, não. Vai sair pela DGTL, que é um selo holandês de um festival, né, que rola lá na Holanda, e tem uma franquia que rola em alguns lugares, né, também. Eu vi que eles fizeram um evento em São Paulo, acho que esses dias, e é uma faixa em que eu colaborei com os meus amigos Ter e Daniel Watts, que são dois dos maiores talentos da música eletrônica de pista de dança, chamada EDM, né? Electronic Dance Music. Eles dois são dois nomes em ascensão nesse cenário mesmo, são amigos queridos de longa data, e a gente compôs, e eu participo da música, que se chama The Fall, que vai sair agora no dia 1º de abril. E vai Muito maneiro. sair em digital, e vai sair também num vinil quádruplo, que é uma coletânea em comemoração aos 5 anos do selo. Então vai sair em vinil quádruplo, e os vinis eles estão sendo lançados em 4 ocasiões, as versões digitais. Eles lançaram essa semana, parece que o 2º vinil, e o 4º vinil e último é o que está a minha música, sai no dia 1º de abril. Muito, muito legal. Então, olha só, também vou deixar aqui os links do Bandcamp do Johan e também do seu Instagram, também para o pessoal te achar. Claro, E agora claro. vamos para os casos, ou o caso ou os casos tarológicos que o Johan vai trazer para a gente aqui hoje. Então, eu tenho 2 casos diferentes, mas igualmente interessantes. Eu, via de regra, eu não jogo, não leio o tarô para amigos, porque é aquela coisa, eu não tenho distanciamento emocional, né? Eu não tenho nada contra quem faz isso, eu não estou dizendo que é errado, não estou deitando regra de nada, mas eu não faço. Mas toda regra tem exceção, e uma vez eu fiz, recentemente, mais ou menos recentemente, eu fiz para uma amiga, há uns 2 anos mais ou menos, eu fiz para uma amiga, e eu vi que ela iria receber um convite de trabalho, iria aparecer uma oportunidade de trabalho que ia ser muito importante para ela, e viria num momento muito bom, e que ela viria para ela essa oportunidade através de um amigo, de um grande amigo dela, de uma pessoa muito próxima dela. E nessa época também ela estava numa encruzilhada, assim, entre 2 caras, e eu dei que meio uma orientada, tipo assim, que o cara X é o que parece que a coisa vai rolar, né? E depois ela veio me confirmar, né? Assim, a gente tem contato, se fala toda semana, tem contato constante, é uma amiga de longa data, da adolescência, e ela, o cara acabou ficando com o cara, né, que o tarô indicou que seria o mais provável. Mas o mais interessante que eu estou contando, escolhi para contar um desses casos, é que eu trabalho como tradutor e como revisor de português, inglês e espanhol para várias editoras, algumas delas para editoras de livros acadêmicos. E uma delas, essa amiga minha, ela é uma professora acadêmica, né, doutora, mestra, e eu, trabalhando para essa editora acadêmica, como revisor e como tradutor, me perguntaram, estavam com muita demanda, se eu conhecia algum outro tradutor, tradutora, que tinham mais material e tudo. E eu indiquei essa minha amiga, que ela é tradutora também, né, de longa data, assim como eu. A gente começou mais ou menos na mesma época. Acabou que ela conseguiu, quando eles viram o currículo dela,
que não é um currículo só de tradutora, mas de mestra e doutora na área em que ela trabalha, eles falaram: ah, não, a gente tem uma coisa melhor aqui para você. Tem uma bolsa, né? Essa palavra tem que lembrar. Nós temos uma bolsa aqui para um projeto e tal, não sei o quê, e é um trampo super legal, bem pago, a empresa é ótima. Aí ela veio falar: porra, você indicou, me chamaram, um trampo maravilhoso, que maravilha, obrigado, você é um ótimo amigo. Eu falei: pô, que isso? Ela já me indicou muito trabalho também, é uma grande amiga. Aí, no dia seguinte, ou coisa assim, ela veio falar: cara, Johan, você não reparou uma coisa, não? O quê? Você lembra do tarô que você gravou? Eu gravei o tarô, eu estava revendo o dia desse, eu gravei o tarô, estava revendo agora aqui. Você falou para mim que eu ia conseguir um trabalho muito bom e que viria através de um amigo. O amigo era você. Eu falei: e é, cara, não é que é mesmo? Era eu não sabia. Porque isso é muito representativo e simbólico do que é o tarô, que mostra bem como funciona o tarô. Eu não estava ali. O tarô não é adivinhação, né? Um destino pronto, infalível, vai acontecer assim. Não, não existe isso. Não existe isso. Não é assim que funciona. Se você Exatamente. vê numa pessoa, se você vê que no jogo de uma pessoa que ela corre risco de vida, ela provavelmente já está com câncer, ou ela provavelmente já está com mononucleose, ou ela já está com alguma coisa. Ela não vai desenvolver porque apareceu na casa do tarô. E isso é uma coisa que é muito importante deixar claro. O tarô, ele não vai, não é uma profecia. Apareceu ali, acontecerá. Não existe isso. Se o tarô diz que vai acontecer e acontece exatamente daquela maneira, na maior parte das vezes Já está é em processo. porque já estava programado de alguma forma assim, ou pelo seu DNA, ou por alguma coisa. Por exemplo, no caso dessa minha amiga, é uma questão da sincronicidade, porque assim, em algum momento iam precisar, iam chamar, eu ia estar ali, eu ia indicar ela e indiquei. Entendeu? Assim, eu podia ter morrido antes e não acontecendo. Podia. Claro que eu podia. Né? Mas assim, é assim que o tarô funciona. E eu não estava vendo que era eu não via quem era. Assim como quando eu estava falando do cara, tal cara é mais provável, tal cara não é provável. Eu não estava vendo quem era. Inclusive, eu não conheço essas pessoas, assim, porque a gente não se vê pessoalmente há algum tempo, ela no Brasil, aqui, pandemia e tal. Mas, assim, era uma coisa baseada nas características que ia dizendo de cada pessoa que aparecia no tarô, e ela, não, isso bate com fulano, não, isso bate com cicrano, e foi aí que eu fui orientando, não, esse é cicrano, esse é fulano. Então, assim que funciona o tarô. E o outro caos, né, muito curioso, que eu mesmo fiquei, assim, desconcertado, perplexo, foi uma pessoa que me veio indicada, uma cliente, né, de tarô, que me veio indicada por algum outro cliente, eu não sei quem, né? Não lembro, você sabe? Sei, ela me disse, mas eu não lembro. Me procurou para fazer um jogo de tarô para ela, eu fiz. Ela não me disse nada, né? O jogo de tarô é interessante também pelo fato de, sim, de que eu peço assim, o mínimo possível de informações da pessoa. Porque como tem essa coisa, eu sou agnóstico, sou muito São Tomé, sou muito ver para crer, eu sou muito assim mesmo, eu vivo testando a coisa assim, eu não quero deixar a autoindulgência entrar no processo, e ela sempre pode entrar, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu sou muito rigoroso nisso, e nesse caso, por exemplo, eu não sabia quem ela era, assim, eu sabia a foto dela no WhatsApp, entendeu? Eu sabia o primeiro nome dela, eu não tinha, nem que eu quisesse procurar, stalkear ela nas redes para pegar informação sobre ela, coisa que obviamente eu não faria, que seria cretino da minha parte, mas eu não poderia ter feito porque eu não sei o nome dela, não sabia associar que era o nome, sei lá, fulana, não sabia mais nada, era um nome comum, né? E, enfim, eu fiz uma consulta completamente no escuro com uma pessoa online, eu só faço consulta online já desde 2013, muito antes dessa coisa de pandemia, e eu usei o jogo numerológico, que é o jogo que eu desenvolvi, uma tiragem que eu desenvolvi, baseada no simbolismo dos números, enquanto casas das cartas. Então, assim, a primeira casa é a casa zero, que mostra aquilo que é a semente, que está sendo germinado, que vai brotar, mas que você não sabe ainda, você não está vendo ainda. Né? E a carta um
o arcano que aparecer na posição 1, não é a carta 1, a posição 1, ela vai mostrar o consulente, né? A posição 2 vai mostrar o parceiro, a parceira, ou o par, ou alguma pessoa que ocupe a posição de par principal da pessoa naquele momento, e por aí vai. Isso está esse método eu explico no tarô, no livro Tarô de Tote. E essa pessoa, eu falei para ela, para essa mulher, que um projeto que estava em andamento, mas que ela não pensava nele, ou que ela não lembrava, ou que ela não contava com ele, iria dar resultados muito positivos muito em breve. E ela, no dia seguinte, me mandou uma mensagem, que eu tenho guardado no WhatsApp até hoje, impressionada, dizendo assim: olha, eu queria te dizer que eu estou muito impressionada, porque eu cheguei no trabalho hoje e um pedido de... Eu não lembro exatamente o que era, mas era um processo qualquer, não era processo judicial, era um pedido, alguma coisa relativa à promoção de trabalho, ela era funcionária pública, né, funcionária pública, alguma coisa do tipo, assim, era algo que ela vinha reivindicando, buscando, pleiteando há algum tempo, e estava em andamento, e ela não estava pensando muito nisso. Ela falou: eu levei um susto, que era uma coisa que eu sabia que um dia ia vir um resultado, mas veio agora, veio hoje, e você me falou isso ontem, então eu queria te dar esse retorno, porque eu achei, assim, eu fiquei muito impactada. E eu falei para ela: pode ter certeza que eu estou tão impactado quanto você, pode ter certeza, porque eu fiquei mesmo. Então são esses casos que eu queria contar para vocês. É muito legal. Gostei muito dessa visão em relação ao tarô. Muito sóbria, muito elucidativa também. Eu queria, antes de tudo, também agradecer você pelo seu tempo aqui. E Eu que todo. agradeço você pela oportunidade, foi Não, foi um legal, muito papo legal. muito gostoso. Espero que você possa também voltar mais vezes aqui. Quem sabe falar um pouco Sim. de numerologia para gente. Uhum. Gente, todos os links do Johan estão aqui na descrição. Eu estou me acostumando com esse negócio de Facebook, de YouTube ainda, então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixa seu like, seu comentário aqui. Qualquer dúvida também, você pode deixar as perguntas aqui para o Johan, quem sabe ele vem aqui responder para vocês nos comentários, qualquer dúvida. E sigam ele nas redes sociais também. Quero agradecer, Johan. Deixo para você a palavra final aqui, para a gente encerrar o nosso caso tarológico de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, foi um papo muito agradável, e qualquer coisa, voltamos em outra oportunidade, e mandar um abraço para todo mundo que está assistindo e que vier assistir. Muito obrigado. 93.